Bom, pessoal, nessa aula de hoje, a gente vai ver a segunda parte associada ao nível logarítmico e espectro de frequência. Na aula anterior, a gente viu a parte 1, que envolvia o cálculo e as informações referentes ao nível, principalmente ao nível de pressão, nível de intensidade sonora, né, nível de potência sonora, que era trabalhado em decibel. E a gente fez mostrou alguns exemplos envolvendo isso, tá? Então, o que nós vimos na aula passada? A gente viu que existe a combinação de sons, tá? E aquele exemplo que é apresentado lá no capítulo 2, que para calcular a potência, a pressão eficaz, né, que era um exemplo que envolvia esse problema aqui, ó. A gente tinha uma tabela cheia de pontos de pressão, e para calcular a pressão eficaz, a gente acabava usando essa expressão aqui, ó, para calcular, quando eu tenho diversos pontos, calcular a pressão eficaz. A pressão eficaz, né, o valor dela, né, é igual a 0,707 da lista de todos os pontos que eu tenho na aquisição de dados, vezes a amplitude A, tá? A amplitude do sistema. Então, esse método, como está colocado aqui, ó, às vezes ele é problemático, porque as condições de geração do ruído, do som, podem variar ao longo do tempo de coleta da amostra, tá? Então, às vezes é necessário trabalhar com outro meio para fazer esse cálculo da pressão eficaz, tá? No entanto, existe uma outra forma de fazer a combinação de sons, né? Então, no caso, se nós tivermos duas frequências, dois sons com frequências fundamentais F1 e F2, sons puros, né? Frequências fundamentais, tá? A descrição ao longo do tempo, né? A equação de descrição ao longo do tempo, ela é essa aqui, ó. Para o som 1, que tem uma certa frequência, né? Para o som 1, que tem uma certa frequência, eu teria uma certa amplitude, A1, certo? E uma certa frequência, Para o som 2, ó, o comportamento dele temporal também seria alguma coisa assim, ó, e ele teria uma certa amplitude A2 associado a uma certa frequência F2. Então, cada uma das expressões, né, que relacionam a pressão sonora, com cada um desses sons fundamentais, estariam associados com essas equações aqui. Então, se eu quero calcular a pressão eficaz, o Bistaffa, então, ele dá um outro método para fazer isso, que é através, então, da combinação dessas frequências, tá? Se eu tenho duas frequências, eu combino duas equações. Se eu tiver 3, 4, eu somo essas várias equações, tá? Então, no caso aqui, para mostrar o exemplo, né, simplesmente, matematicamente, vai ser feita a soma com duas equações, com dois movimentos, duas frequências fundamentais. Se eu fizer com mais, para demonstrar aqui na lousa, aqui, fica muito difícil. Então, a pressão total, ela é igual à soma da pressão 1 mais a pressão 2. Então, ó, se eu somar a pressão total gerada no ar, ele vai ser igual à soma das duas pressões. E se eu pegar cada uma dessas expressões aqui, ó, e somar elas, ó, eu tenho a pressão 1 e tenho também a pressão 2, tá? Se nós pegarmos, então, essa pressão total, a soma das duas equações, e colocar lá na equação 2.8 da potência eficaz, que é naquele método anterior, nessa expressão aqui, ó, a gente sabe que a pressão eficaz, ó, é 1 sobre o período de coleta, 1 sobre tempo, da integral de 0 até o tempo total de coleta, vezes P ao quadrado, P ao quadrado, T. Ó, no caso, o nosso
a nossa pressão total, ela é dada pela soma dessas duas ondas, que se levadas, então, ó, aqui ao quadrado, ó, se eu levar isso aqui ao quadrado, me resulta nesta expressão aqui, ó, o P ao quadrado de T, pegar essas duas ondas aqui e elevar ao quadrado, me dá esse resultado aqui, ó. Ó, esse resultado aqui. O que a gente vai fazer? Simplesmente, ó, vai pegar as duas. Cada uma dessas expressões é um P. Eu pego o P e multiplico uma equação duas vezes, né, elevado ao quadrado, né? O P ao quadrado é pegar a equação P, que é essa aqui, e essa, e multiplicar uma pela outra. E aí, matematicamente, me gera esse monte de equações aqui, ó. A primeira, se eu multiplicar este vezes este, me dá esse resultado aqui, ó, tá? Se eu multiplicar este vezes esse, eu tenho este resultado aqui, ó. Tá? Se eu pegar e multiplicar agora este por este, tá? Eu tenho novamente esse resultado aqui, vou somar os dois aqui, o de cima e de baixo, e se eu multiplicar este aqui por este, eu tenho esse resultado, que totaliza isso aqui, ó. Tudo isso, então, é a soma, a multiplicação dessas duas expressões, P vezes P. Depois de uma série de simplificações, tá? A gente acaba chegando, então, nessa expressão aqui, que é exatamente, então, ó, aquela expressão anterior que está colocada aqui. Tá? Cada termo que contém o cosseno é zero, tá? Assim, a partir de uma série de simplificações, né, colocando em evidência também uma série de simplificações, quando nós temos o valor da pressão sonora resultante, o valor eficaz da pressão sonora resultante dessas duas ondas, ele fica igual a esse valor aqui, ó. Quando a frequência F1 é diferente da frequência F2. Então, ó, a potência, a pressão eficaz, né, a pressão eficaz, ela é igual a 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, mais A2 raiz de 2 ao quadrado. Isso em termos de amplitude de pressão, A1 e A2, amplitude máxima, e aqui em termos de frequência 1, eficaz 1 ou 2. Eu posso calcular a pressão eficaz 1 e 2, elevar ao quadrado, que vai me dar a potência, a pressão eficaz, né, da onda sonora resultante, devido à combinação de duas ondas, a soma de duas ondas, tá? Então, muitas vezes isso é mais utilizado do que aquele método lá do capítulo anterior, tá? Então, só para poder demonstrar tudo isso para vocês, tá? Então, vejam, né, aqui tem o exemplo 3.3, eu até já comentei ele na aula passada, né? Se eu tenho, né, uma onda, essa aqui é a onda. Se essa onda é formada por vários tons fundamentais, tá? Cada um com uma ômega diferente e cada um com uma frequência diferente. Esse aqui é o F1, esse aqui é o F2, é a frequência F3, tá? Então, a pressão eficaz dessa onda, né, ela é igual à pressão eficaz ao quadrado, a soma da pressão ao quadrado, a raiz da soma da pressão eficaz de cada uma das componentes, que seriam essas aqui, ó, no sistema. Então, sempre que eu precisar fazer isso, a gente vai usar essa expressão para calcular o P eficaz, tá? Então, ó, cada onda tem um P eficaz diferente, ó, A2 sobre raiz de 2, ou 0,707 vezes a amplitude, que, no final das contas, a gente consegue utilizar essas expressões aqui para resolver o problema. Tá? Rodrigo, quer comentar alguma coisa, Rodrigo? Não sei se está falando ou não. Tá? Então, a gente pode usar essas expressões para calcular a pressão eficaz. Quando as duas ondas têm frequências diferentes. Quando as ondas... aqui, ó. Aqui generalizando para qualquer situação de número de ondas, tá? A pressão eficaz, então, é sempre igual à soma da pressão eficaz de cada uma das ondas individualmente. Tira a raiz quadrada disso,
tenho a pressão eficaz dessa soma de ondas, tá? Então, esse talvez seja o método mais adequado para calcular esses resultados aí, tá? Aqui, quando F1 e F2 forem iguais, quando as duas frequências forem iguais, é um tom só, tá? Quando eu somar duas ondas com mesma frequência, tem aqui uma onda com amplitude A, e a frequência, vamos pensar aqui a do Lá, 440 Hz. Esse aqui é o A1. Se eu vou somar essa onda com uma outra onda, né, de amplitude de pressão diferente, vamos pensar aqui que aqui eu tenho um A2 menor, mas a mesma frequência, 440 Hz, né? A soma, então, dessa pressão eficaz das duas ondas é igual a isso. Potência eficaz ao quadrado da 1 mais a 2, eu estou só tendo duas aqui, mais 2P eficaz vezes P eficaz da 2, vezes cosseno de θ1 e θ2, onde esses ângulos são os ângulos de defasagem, né? É o ângulo, né, relacionado com o início da equação. No caso, se as duas ondas começarem em zero, com a máxima amplitude em zero, esse valor aqui, as duas vão ser zero e esse valor vai ser zero, tá? Então, isso aqui vai ser zero e cai, então, no resultado de antes, tá? Então, aqui só está levando em conta este ângulo de defasagem do início do som de cada uma das ondas, tá? Φ1 e Φ2, tá? Se eles forem, as duas ondas começarem juntas, esses valores são zero. E aí, então, não há problema para resolver isso aqui, tá? Aí tem também algumas expressões, ó, aqui, ó, a mesma, aqui está o mesmo caso, ó. Quando o φ1 igual a Φ2, tá? Ó, o P eficaz é a soma das duas ondas ao quadrado, que dá, então, o P eficaz 1 mais P eficaz 2. Então, tem que analisar isso, tá? Então, em cada caso, eu analiso isso quando as frequências forem diferentes, forem iguais, F1 igual a F2. Quando o ângulo φ1 igual a Φ2 igual a π, as duas ondas, elas estão defasadas uma da outra. Então, se a onda de baixo, que tem uma amplitude menor, está defasada da onda de cima, em 180 graus. Então, estamos assim, ó, tá? Então, a onda 1 e a onda 2. Então, nesse caso, você se subtrai as duas pressões. A pressão eficaz da soma das duas é igual ao P eficaz da onda 1, menos o P eficaz da onda 2, tá? Então, você subtrai uma da outra, tá? Tendo, então, essa combinação, tá? Ok? Se as amplitudes aqui são diferentes, o A, A2 e o A1. Aqui, se A1 for diferente do A2, acontece isso aqui. Mas se as amplitudes A1 e A2, para essa condição, forem iguais, A1 e A2 iguais, eu, então, acabo eliminando o som, né? Então, uma onda de amplitude A, tá aqui, ó, vermelha. A oposta a ela, defasada de 180 graus, é a onda tracejada azul. Então, as duas ondas se somando, elas anulam, cancelam o sinal, tá? E esse sinal, então, esse princípio é o controle ativo de ruído. Você tem um ruído, uma onda, você emite uma onda contrária a ela e você elimina, então, aquela onda lá, aquele som, tá? A adição, então, de níveis sonoros, tá? Então, é possível aqui obter o espectro de banda larga a partir do espectro da banda estreita, e aí, então, esse espectro da banda larga, deixa eu ver se essa figura está aqui no outro lado aqui, tá? Esse espectro da banda larga, né, é obtido a partir da banda estreita. Você tem uma banda de oitavas e essa banda de oitava tem várias frequências nela, tá?
Então, existe esse processo de sintetização do som, que é pegar as ondas, né, curtas e sintetizar todas elas, cada uma das ondas no espectro das ondas curtas, tá? Eu sintetizo elas numa pressão para a banda larga. Pego todo aquele conjunto de ondas curtas na banda curta e coloco numa banda larga. E aí, então, para sintetizar tudo isso, eu pego, então, a pressão de cada uma das ondas curtas, somo elas ao quadrado e tenho, então, a pressão no espectro de banda larga. A gente usa também essa aqui. Vai ter um exercício agora que nós vamos fazer usando esse aí, tá? Nessa adição de níveis sonoros, pessoal, então, vejam que nós estamos trabalhando com a soma de pressão eficaz. Só lembrando para vocês, tá, pessoal? O P eficaz é o termo que o Bistafa usa. Mas o P eficaz é a mesma coisa do que pressão RMS, pressão média quadrática, tá? A mesma coisa. Então, eu abri alguns livros aí durante a semana, e os livros, outros livros falam de PRMS. O PRMS, médio quadrático, root mean square, né? É igual à pressão eficaz. Então, ó, o termo P eficaz é igual ao RMS. Tá? Na realidade, o termo mais usado é o RMS. Como eu estou usando o Bistafa, eu vou usar o eficaz, tá? E não vou mudar esse termo para não complicar nada o que vem pela frente aí. Aqui eu posso fazer a soma, então, ó, de pressões. Pressão sonora, em Pascal, né? Lembrando que pressão sonora é em Pascal. Mas a gente pode também fazer a adição de níveis sonoros, né, a partir de níveis de pressão sonora. Então, quando eu falo nível de pressão, quando o termo apresenta nível, é que a resposta vai ser em decibel. Nível de pressão, a resposta vai ser decibel. Nível de intensidade é decibel. Nível de potência é decibel a resposta. Para fazer uma comparação com os demais. Nós podemos calcular a pressão sonora em Pascal e avaliar, então, o quanto essa pressão sonora aumenta ou diminui, ou podemos também avaliar a pressão sonora através do nível de pressão sonora. Aqui eu tenho pressão em Pascal, e quando eu falo em nível de pressão sonora, sempre a unidade é decibel. Então, o nível de pressão sonora, se nós pegarmos, né, isso aqui e inserir nessa equação aqui, ó, P eficaz, ó, tá? A gente tem, então, ó, essa equação que a gente viu na aula passada, na parte 1 desse capítulo, é o LP. LP é nível de pressão sonora. Alguns chamam de NPS, nível de pressão sonora, tá? Mas o Bistafa, ele usa o termo LP, nível de pressão sonora. Então, o resultado aqui, nós entramos com a pressão em Pascal e o resultado do LP é em decibel. Para fazer a comparação, então, do nível. Nesse caso, o LP, ele compara lá a pressão do limiar da audição, que é o 2 vezes 10 a menos 5 Pascal, com a pressão eficaz. Então, se nós colocarmos o P eficaz dentro dessa expressão aqui, a gente pode calcular o nível de pressão sonora na banda larga a partir dessa expressão aqui, ó. Então, se eu estou analisando uma banda de oitavas, eu analiso a pressão eficaz de cada uma das componentes da banda. Calculo, então, a pressão por essa fórmula aqui. Jogo aqui dentro, então, né, jogando aqui dentro, eu tenho, então, como calcular o nível de intensidade da banda larga. Tá? Pego todas as bandas curtas, aqui estão a pressão de todas as bandas curtas,
multiplicando mais 94, eu tenho o nível de pressão da banda larga. Está aqui, ó. Ou se eu tenho no instrumento ele fornecendo o LPI, eu tenho como calcular a pressão eficaz a partir daquela medição lá. Então, os instrumentos vão estar medindo o LPI, o nível de pressão sonora em decibel das bandas curtas, e aí eu tenho como calcular a pressão, então, eficaz da banda larga, tá? Ok? Adição de níveis sonoros, então, ó. Aqui eu tenho algumas expressões que permitem adicionar níveis sonoros. Imagine que eu tenho, nesse ponto, os dois pontos são os mesmos pontos, tá? Aqui eu tenho uma produção de um som com uma certa frequência e pressão sonora. Aqui eu tenho o mesmo ponto, a produção de um som com a mesma frequência, tá? Se eu tiver o mesmo ponto, tudo junto, né? Qual é a soma dessas duas pressões aí, né? Ou desses dois níveis de pressão sonora, né? Então, eu preciso somar isso, tá? Todos são o mesmo ponto, né? Não está nenhum distante do outro. Então, para mim fazer essa soma de níveis de pressão sonora, né, eu posso usar essa expressão. O LP da soma é igual a 10 log do somatório de 10 elevado na nível de pressão sonora da fonte 1, LP1, sobre 10, ou mais o nível de pressão sonora da onda 2 sobre 10. Ou seja, a soma das duas seria alguma coisa assim, ó, LP 10 vezes log da base 10 de 10 elevado na LP1 sobre o 10 mais o 10 elevado na LP2 sobre 10. Isso seria a soma de duas ondas. Se eu tiver N ondas, né, N níveis de pressão sonora, eu posso somar todos eles a partir dessa fórmula aqui, tá? Aí eu tenho o LP da soma das pressões, dos níveis de pressão sonora que são medidos pelos instrumentos de medição. Já vamos chegar lá nas próximas aulas nos níveis de pressão nos instrumentos de medição, tá? Tá, então, ó, permite obter o nível de pressão sonoro da banda larga a partir do nível de pressão sonora das bandas estreitas contidas na banda larga, tá? Deixa eu apagar aqui que vem uma mensagem aqui. Nessa equação, o nível de pressão sonora da banda larga não é uma soma algébrica dos níveis de pressão sonora das bandas estreitas, é uma composição. Ó, por exemplo, ó, esse aqui é o exemplo da combinação de sons. Eu tenho uma banda larga que tem todas essas bandas curtas aqui, ó. Cada uma dessas bandas curtas, quando foi medido, ela apresenta um LPI. Aqui vamos chamar de LP1, o LP2, o LP3, o LP4. Aqui eu tenho o nível LP5, nível de pressão sonora 5, o LP6, LP7 e o LP8. Se eu quisesse sintetizar toda essa banda larga, essas bandas curtas, numa pressão sonora de banda larga, qual deve ser ela? Ó, nós vamos pegar e somar cada uma dessas parcelas aqui, ó. Aí eu tenho a pressão, o nível de pressão sonora em decibéis da onda banda larga. Esse é o nível de pressão da banda larga. Vocês vão ter um exemplo para fazer hoje que envolve isso aqui. Então, se vocês quiserem depois retornar nessa figurinha aqui, para pegar principalmente essa fórmula aqui, vocês voltam depois aqui. Só quero terminar aqui. Adição de níveis sonoros pelo método gráfico. Vamos só passar pincelado aí isso aí. Ó. Existe um método gráfico para somar duas ondas, somar decibéis de ondas, mas a gente tem hoje calculadoras boas, tá? Tem sistema computacional bom e assim por diante. O método gráfico, né, sinceramente, não é muito utilizado aí, tá? Aqui é somar níveis sonoros, ó, tá somando níveis sonoros, tá?
Um detalhe interessante aqui, ó, quando eu somar, se o LP1 aqui, ó, for igual a 60 decibéis, o nível de pressão sonora medido é 60 decibéis. Se o LP2 for igual a 60 decibéis, se os níveis de ruído, de pressão sonora forem iguais, quando eu faço a soma de dois níveis iguais, eu sempre adiciono 3 decibéis no total. Então, ó, certamente, somando aqui LP1 mais LP2, o LP resultante, a soma dos dois, é 63 decibel. Se você colocar aqui 100 decibel, e aqui também 100 decibel, os dois são 100 decibel de nível, o LP vai dar 103 decibel. Quando vocês somarem sempre pela propriedade dos logaritmos, né? Quando somarem decibéis igual, mesmo decibel, vocês estão sempre adicionando 3 dB nessa soma. Estou terminando aqui a parte teórica, pessoal, para propor os exercícios para vocês. Subtração de nível sonoro. Aqui tem o método gráfico para subtração de decibel. Também, pessoal, nós temos as equações, tá? É só nós usarmos as equações e fazermos o cálculo baseado em cima das equações. Se eu quero subtrair nível, decibel, né? Simplesmente, ó, o LP da subtração, ele vai ser igual a 10 log de 10 na LP1 sobre 10 menos o 10 LP2 sobre 10. É igual a soma, só que ao invés de somar, eu subtraio nessa expressão aqui. Ó. Coloca na calculadora, coloca no programa, coloca no Excel, tá? Eu consigo somar e não preciso usar o método gráfico, subtrair, e não usar o método gráfico para subtração. Dá para usar direto os métodos analíticos aí, usar direto as propriedades dos logaritmos, tá? Ok? Para finalizar essa apresentação, a gente tem um conjunto de as principais fontes sonoras. É a fonte esférica, tá? Que nós chamamos de fonte pontual, tá? A fonte esférica, que é uma fonte pontual. Então, é uma das fontes sonoras, né? Fonte geradora de som, ondas esféricas, tá? E ela aqui, ó, o detalhe é que a pressão sonora, P, pressão sonora, a pressão sonora cai a metade de seu valor ao se dobrar a distância. Cada vez que eu dobro a distância, a pressão sonora, ela cai pela metade. Dobrei a distância do P aqui, desse ponto para esse, o P, a pressão que tem aqui, a nova pressão é o P sobre 2, tá? Dobrei a pressão aqui, ó, eu tenho P sobre 4, e assim vai, tá? Então, isso corresponde a, no nível de pressão sonora, no nível LP, a pressão, então, quando eu dobro, ela cai 6 dB a cada momento que eu dobro a distância da fonte, tá? Então, é a onda esférica. O nível de pressão cai, cada vez que eu dobro a distância da fonte, o nível de pressão cai, a pressão cai pela metade e o nível de pressão diminui 6 dB. Outro tipo de fonte sonora é a fonte linear. Tá? Geralmente, tubulações são modeladas por uma fonte linear, não uma fonte esférica. Tá? Então, ó, tubulações, aqui tem um exemplo, tá? Onde escoam gases a alta velocidade, vias de tráfego veicular, rodovias, geralmente as rodovias, né? Geralmente as rodovias, onde estão se movimentando os veículos, essas rodovias, elas são modeladas como uma forma diferente da fonte pontual.
o nível de pressão sonora da fonte linear cai 3 dB ao se dobrar a distância da fonte. Tá? Pois o som espalha-se a partir da fonte linear com uma frente de onda cilíndrica. Tá? Então, está aqui, ó, o nível, a cada distância que eu estou em relação à via, né, o nível de pressão cai 3 dB. É esse caso aqui. Tá? Todo esse capítulo, ele está colocado no Bistafa, tá? E se vocês quiserem se aprofundar mais nele, então, tem que dar uma lida neste capítulo aí, tá?